Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 45 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. E Café Minete. Produtos Minete. Das Montanhas Capixabas. Para sua mesa. Olá, você ligado aqui na sua TV Sim, começa agora o nosso Sim Notícias, trazendo os principais destaques de toda a região. Confira na edição desta quarta-feira. Bom, o feriadão de carnaval foi muito violento aqui em nossa região. Houve homicídios e acidentes fatais com várias vítimas em nossa região. Começou a quaresma para os católicos. Em Linhares, as igrejas ampliaram os horários de missas e celebrações. Especialista fala sobre a nova variante da Covid-19 aqui no Espírito Santo. Bom, mesmo com orientações a turistas nas barreiras sanitárias em Guriri, houve muita aglomeração durante o carnaval. Os casos da Covid-19 continuam crescendo em nossa região. Excepcionalmente, nesta quarta-feira, Abel Fiorotti traz a coluna Economia e Negócios de hoje. Estes e outros destaques agora aqui na sua TV Sim, canal do Espírito Santo. Olha, o feriadão de carnaval foi marcado por homicídio e acidentes de trânsito aqui em nossa região. Aqui em Linhares, um jovem foi morto a tiros no domingo. Já em Aracruz, um acidente entre um carro e uma moto matou 3 pessoas. Um homem preso sob acusação de estupro foi encontrado morto na carceragem da 16ª Delegacia Regional de Linhares. O preso seria transferido nesta manhã para o complexo prisional de Xuri, em Vila Velha, mas foi encontrado sem vida na cela. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias da morte, que está sendo tratada como suicídio. No feriadão de carnaval, um jovem foi morto a tiros no bairro Interlagos. A vítima, identificada apenas como Lucas, foi atingida por vários disparos de arma de fogo e morreu no gramado de um campo de futebol. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E em Bebedouro, um suspeito de furto por pouco não foi linchado pelos moradores. O homem é suspeito de furtos a residências e a um parque de diversões da localidade. Ele foi perseguido por moradores e passou a pular o muro e telhados de várias casas. Com medo da população, o homem permaneceu em um dos telhados até a chegada da polícia. Um morador o ajudou a descer de uma altura de mais de 5 metros. Ele foi preso e levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil. Ainda durante o carnaval, 3 pessoas morreram em um grave acidente na rodovia S-257, que fica em Aracruz. Um carro bateu contra uma moto por volta de 9 da noite de domingo. Um casal que estava na motocicleta morreu na hora. O motorista do carro também faleceu no local do acidente. E começou a Quaresma 2021. Em Linhares, as igrejas ampliaram os horários de missas e celebrações para permitir a participação do maior número de pessoas possíveis. Nossa reportagem conversou com o padre Maciel Agnese, que falou um pouquinho sobre esse momento especial, sobretudo para os católicos. Bom, falar da Quaresma significa a gente ter consciência do que significa a Quaresma no seio da igreja, no seio do cristianismo. Para nós cristãos católicos, a Quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa do Senhor, né? O mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Celebrar a Quaresma significa o homem de fé, a pessoa de fé, ter a coragem de buscar caminhos autênticos que conduzem assim ao coração de Jesus, ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, celebrar a Quaresma neste tempo, qual nós vivemos, o tempo da pandemia, exige de cada um de nós, de cada cristão, de cada cristã, de cada irmão e irmã, a ter clareza em quem nós cremos realmente. E nós cremos na pessoa de Jesus Cristo. Este é o núcleo, é o coração da nossa fé. Celebrar a Quaresma através do jejum, através da oração, através da caridade, da experiência da caridade, pede de nós, pede cada pessoa de boa vontade, de cada cristão e cristã, uma postura de avaliação do seu próprio caminho. Conversão, que é a palavra-chave no qual nós falamos na Quaresma, significa mudar de caminho, né? Metanoia, buscar outros caminhos, ou melhor dizendo, buscar o caminho autêntico da fé. E o caminho autêntico é Jesus Cristo, né? Nos converter, direcionar a nossa vida a partir das escolhas do próprio Jesus Cristo, do próprio Senhor.
Tudo, quando nós não temos o objetivo, fica difícil, não é verdade? Então, se nós não sabemos o porquê em quem nós cremos, se nós sabemos o porquê nós cremos, tudo fica difícil. A oração, o jejum e até mesmo a caridade. Com certeza, para o cristão que de fato crê no Evangelho, trilhar o caminho dessa tríade do jejum, da oração, da caridade não será difícil. Por quê? Porque ele sabe onde quer chegar, sabe qual é o seu objetivo, sabe em quem ele crê. A cada ano a igreja no Brasil traz uma temática de grande relevância social. E de tempos em tempos, a igreja no Brasil faz isso de forma ecumênica. O que significa isso? As igrejas que fazem parte, membros do CONIC, né, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, trazem um tema para ser discutido em comum, de necessidade comum a todos nós. E neste ano, por graça de Deus, a temática a ser refletida junto com as demais igrejas cristãs é sobre a necessidade do diálogo. O diálogo entre as pessoas, o diálogo entre as famílias, o diálogo entre a sociedade, na sociedade, né? O diálogo entre nós, entre todos. Porque o que vai nos garantir a credibilidade enquanto cristão é a nossa capacidade de sentar à mesa e dialogar. Até mesmo porque a vivência ecumênica da fé é um mandato do próprio Jesus Cristo, né? A nossa própria doutrina católica também, lá no Catecismo da Igreja, 818, vem nos ensinar também dessa necessidade do viver ecumênico. E São João Paulo II também vem nos ensinar da necessidade do viver o ecumenismo, ou seja, buscar aquilo que é comum a todos nós, para que o cristianismo tenha credibilidade e para que as pessoas sejam salvas, né? Este é o núcleo, é o coração da nossa fé cristã. O Espírito Santo registrou a presença de 5 variantes da Covid-19. Uma médica especialista falou um pouquinho sobre os efeitos dessas mutações. Do total de 36 pacientes que foram transferidos do Amazonas para o Espírito Santo, 5 morreram por complicações da Covid-19. Desde a vinda desses pacientes, havia a preocupação com a variante brasileira do novo coronavírus. Na sexta, ela foi identificada pela primeira vez no Espírito Santo. De acordo com a CESA, foram infectados um paciente de Manaus e um funcionário do Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. A secretaria disse que não pode confirmar a relação entre os casos porque o resultado foi apresentado num período inferior a 48 horas do contato. A pós-doutora em epidemiologia e professora da UFES, Etel Maciel, explica que as mutações dos vírus são naturais e ocorrem aos milhares, mas que a variante brasileira é mais transmissível. Essa mutação foi encontrada tanto naquela variante da África do Sul quanto na variante aqui do Brasil. E ela tem uma característica diferente. Ela dribla o nosso sistema imunológico, ela despista o nosso sistema imunológico, como se o nosso sistema imunológico não conseguisse mais reconhecer o SARS-CoV-2. Tá certo? Então, tanto na variante de Manaus quanto na variante da África do Sul. A gente acompanhou, inclusive, que a África do Sul suspendeu a vacinação com a AstraZeneca pela preocupação da diminuição da eficácia por conta desta mutação. Tá certo? Então é algo que a gente precisa se preocupar. Essas mutações podem causar ainda reinfecções, ou seja, quem já teve a Covid-19 pode ter a doença novamente, dessa vez causada pelas variantes. Para que isso seja evitado, os especialistas acreditam que a vacinação deve ser acelerada. Qual é a preocupação agora? Os resultados chegaram e a gente só tem, nesse momento, 2 amostras daquela variante de Manaus, P1 e P2, que ela foi chamada. Então, essa variante, ela tem uma preocupação, né? A gente tem uma preocupação porque ela consegue driblar o sistema imunológico, a gente está vendo casos de reinfecção e a vacinação pode ter algum impacto na eficácia, por isso que a gente tem que correr rápido para vacinar o maior número de pessoas, né? Muito rápido. Então, nós só encontramos aqui as variantes de Manaus em 2 pessoas e que a gente precisa agora ficar atento para que ela não se espalhe. Então, vacinação quanto mais rápido possível para que a gente consiga vencer, né, chegar antes
das mutações. É isso aí, gente. É um grande problema que a gente vive nessa pandemia. É preciso cuidado a cada dia, a gente manter os protocolos de distanciamento, uso de máscara, higiene das mãos, para evitar que essa doença continue a piorar, né, a situação que a gente já vive. Vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Olha, a quinta-feira será de sol entre nuvens e sem chuva. As temperaturas sobem um pouco. Linhares com mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Colatina, mínima de 21 e máxima de 32. São Mateus com mínima de 22 e máxima de 31. Já em Vitória, mínima de 23 e a máxima de 34 graus. A seguir, no nosso segundo bloco, os destaques de São Mateus e região. Entre eles, mesmo com as barreiras sanitárias, com orientações aos turistas que chegavam a Guriri, houve muita aglomeração no balneário durante o carnaval. Até já. De volta com o nosso segundo bloco de hoje, agora trazendo os destaques de São Mateus e região. Mesmo com as orientações dadas nas barreiras sanitárias na chegada a Guriri, muita gente que passou o carnaval no balneário não respeitou as regras de distanciamento e de uso de máscaras. A barreira sanitária foi instalada desde a última sexta-feira, mas não foi o suficiente para conter as aglomerações. A cidade permanece com risco moderado. Somente nesta terça-feira, 17 novos casos positivos para a Covid-19 e 2 óbitos em decorrência da doença. Na tarde de ontem, uma festa na beira da praia foi registrada por vários banhistas através das redes sociais. O evento contou até com DJ e foi até a noite. Ruas lotadas, som alto e milhares de pessoas desrespeitando as orientações propostas pelo Ministério da Saúde. Pois é, e a repórter Lorena Zonta nos informa como está a situação da Covid-19 em Colatina. Em Colatina, 14.252 pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus até o momento. 13.665 pessoas estão curadas. E de acordo com o último boletim divulgado nesta terça-feira, dia 16 de fevereiro, 9 casos da doença foram registrados. Até o momento, 217 pessoas perderam as suas vidas por causa do coronavírus. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem a Bel Fiorotti trazendo a coluna Economia e Negócios, direto dos Estados Unidos. Até já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje, excepcionalmente nesta quarta-feira, né? Isso porque você está acostumado a ver sempre na terça. A Bel Fiorotti traz a coluna Economia e Negócios de hoje, direto dos Estados Unidos. Vamos ver. Olá, meus amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Bel Fiorotti, aqui direto dos Estados Unidos. Hoje eu vou passar para vocês uma atualização da economia americana e as perspectivas para esse ano de 2021. A vacinação está indo não no ritmo esperado, né, pelos analistas, pelas instituições de saúde aqui nos Estados Unidos, porque tem um estoque ainda muito alto e a velocidade não está tão quanto estava se imaginando aqui. Mesmo assim, os Estados Unidos é o país líder em vacinação, com mais de 35 milhões, quase já 40 milhões de vacinas, porque está vacinando aproximadamente 2 milhões de pessoas por dia aqui nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm avançado nesse aspecto no que diz respeito à vacinação. E uma notícia muito boa: o número de hospitalização de novos casos e mortes tem caído drasticamente. Inclusive, o número de hospitalização caiu mais de 25%, o número de novos casos tem caído cerca de 29%, e até mesmo o número de mortes também tem caído de maneira mais modesta, mas também está caindo. Então são ótimas notícias no que diz respeito à gestão da pandemia. Outra notícia também muito boa é que o índice de desemprego, que foi divulgado aqui na semana passada, também caiu para 6,3% nesse último mês
de janeiro de 2021, saindo de 6,7, caindo para 6,3, o que também é uma boa notícia, levando em consideração que janeiro criou-se mais postos de trabalho aqui nos Estados Unidos. Então, tudo indica que com a vacinação, né, com a intensificação do programa de vacinação no mundo inteiro, a economia vai conseguir voltar à sua rota normal, e assim esperamos e torcemos, e vamos torcer que as autoridades cumpram com aquilo que precisa ser feito, para que a gente consiga ir, talvez nesse verão, aqui no hemisfério norte, né, em junho, julho, já ter uma vida mais normal do ponto de vista econômico, e os números demonstrem isso na prática. Essas são as dicas de hoje, tenham todos uma ótima, abençoada semana, até a próxima coluna, e como você pediu, vamos em frente! É isso aí, Abel. Obrigado pela participação. Obrigado a você que também nos acompanha nas redes sociais, nosso Instagram, Facebook. Dê o seu like também no nosso canal no YouTube e compartilhe os nossos vídeos. O WhatsApp é o 996224547. Até a próxima edição. TV Sim, canal do Espírito Santo.